gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar aqui a questão dos animais, a questão da espiritualidade dos animais. Falar sobre os animais é sempre um tema realmente muito apaixonante. É um tema que desperta muitas paixões, né? Posições bem, assim, exacerbadas, né? E que a gente merece ter um enfoque um pouquinho mais aprofundado e tentar estudar, analisar o que a doutrina espírita tem para nos falar sobre a questão dos animais, tá? Primeiramente, eu procurei me concentrar, vamos dizer assim, ou levar em consideração o que está nas obras básicas da codificação, né? E em algumas obras de autores clássicos, como Camille Flammarion e Gabriel Delany, tá? E se a gente for olhar nessas obras básicas e na codificação, a gente vai chegar à conclusão óbvia para aquela pergunta central que a gente sempre tem quando lida na questão dos animais, que é aquela questão que todo mundo vem nos fazer. Os animais têm espírito? E essa questão já está respondida lá no próprio livro dos Espíritos, que nos esclarece que sim, né? É a questão 597, se mal me engano. Diz assim: sim, os animais têm alma, dependendo do conceito de que nós dermos a essa palavra, alma, né? Então é uma resposta positiva, mas uma resposta que nos abre uma margem para o nosso próprio raciocínio, né? Se a gente for olhar as outras questões do Livro dos Espíritos que tratam sobre os animais, né, e sobre essas obras dos autores espíritos clássicos, a gente vai chegar sempre a essa mesma conclusão. Sim, existe nos animais um princípio inteligente. Quer dizer, existe nos animais algo a mais que matéria, e esse algo a mais que sobrevivente à morte do corpo, tá? Agora, a questão é a margem que o Livro dos Espíritos nos deu para o nosso raciocínio, dependendo do conceito a que derdes ao nome de alma, né? E aí nós temos que pensar que quando a gente fala em animais, a gente está falando de uma série muito grande de seres, né? Desde seres bem rudimentares na escala filogenética, na escala das espécies, até seres muito evoluídos e com características quase humanas, como golfinhos, como cachorros, né? Então a gente tem que ter o cuidado de falar assim, os animais têm alma, né? O cuidado que o Livro dos Espíritos teve, né? Sim, dependendo do conceito aqui de alma. Quando a gente olha lá no próprio Livro dos Espíritos, ele nos dá outras questões que a gente tem que pensar, que dizem respeito muito a essa diferença entre a alma humana, né, entre o espírito, e a alma dos animais. Quando ele fala sobre eles obram por instinto, sim, obram por instinto, né? Eles podem escolher a espécie em que irão reencarnar? Não, eles não têm um pensamento, um livre-arbítrio desenvolvido para isso. Então a gente vai chegando à conclusão de que eles têm um pensamento descontínuo, eles não têm, vamos dizer assim, a capacidade de escolha, um livre-arbítrio desenvolvido para que venha uma série de consequências a respeito desse livre-arbítrio desenvolvido, que é a lei de causa e efeito, vamos assim, tu ter que espiar ou reparar alguma questão, alguma situação que tenha existido, né? Então, eles estão livres dessas situações, e uma outra consequência natural é que, ao desencarnar no mundo dos espíritos, né, na pátria espiritual, não existe aquele período de novas decisões, de preparo, de estudo, né, aquele período entre encarnações em que se tomam novas resoluções para que numa próxima encarnação seja bem aproveitada, né? Então, a consequência mais imediata desse pensamento é que animais não ficam livres, erráticos, né, no mundo espiritual, a menos que eles estejam sendo utilizados por algum espírito, né, para alguma atividade, né,
porque a regra geral, então, seria que eles fossem quase que imediatamente aproveitados para uma nova experiência, né? Quando a gente olha na literatura espírita, como Nosso Lar, Caminho da Luz, né, a série de André Luiz, equipes de resgate que vão ao umbral com cães, com aves, né, a gente tem que pensar que, neste caso, são espíritos, não são princípios inteligentes dos animais que estão a serviço de uma atividade específica e sobre, vamos assim, o comando ou sobre a tutela da espiritualidade, né? Outras vezes a gente tem que lembrar que essas aparições do mundo espiritual podem ser criações mentais dos espíritos. E em algumas outras vezes também a gente tem que pensar nos fenômenos tipo das transformações mesmo, da zoantropia, por exemplo, né? Então a questão da presença dos animais no mundo espiritual, na literatura espírita, é uma questão um pouco complexa, que envolve diversas possibilidades que podem existir, mas de uma forma ou de outra nos sinalizam como mais um indicativo de que sim, os animais têm espíritos, eles aparecem na literatura, lá no mundo espiritual. Mas como a gente falou, é uma variedade muito grande de seres animais, né? E com certeza o princípio inteligente que anima essa série de corpos tão diferentes em sua evolução também vai ter uma diferença em sua própria evolução. Porque quando a gente olha, por exemplo, a literatura de Camille Flammarion, Deus na Natureza, de Gabriel Delany, A Evolução Anímica, quando a gente vê as próprias teorias científicas do Charles Darwin, né? E aí cabe um parênteses, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, os dois chegaram às conclusões da evolução das espécies de forma mais ou menos simultânea. Wallace caiu no esquecimento, né? Mas para nós espíritas é uma injustiça a gente esquecê-lo, visto que o Wallace talvez tenha caído no esquecimento por ter aderido, né, ao espiritismo. Tem até livro escrito em termos de espiritismo, né, e talvez esse preconceito tenha contribuído para o seu esquecimento, né? Mas voltando, quando a gente vê Camille Flammarion, Gabriel Delany nos seus livros, quando a gente vê a teoria da evolução das espécies, que o próprio Kardec considerou na sua codificação, porque Darwin era contemporâneo ali da época da codificação, o trabalho de Darwin, e a gente vê que existe a aceitação do desenvolvimento, desde seres mais simples até os seres mais complexos, uma certa, como a gente pode falar, uma certa família de espécies, né? Das espécies mais simples para as mais complexas, essa deu origem a essa, que deu origem àquela, que é o que a gente chama de filogenética. E se a gente olhar essa filiação das espécies, se a gente pode assim dizer, né, a gente é obrigado a concluir que o princípio inteligente que vai animando essa série de animais vai também tendo essa evolução paralela. Na verdade, quando a gente consulta a literatura espírita, a gente vai ver que a evolução do princípio inteligente, na verdade, é que preside, coordena, estimula, que puxa a evolução dos corpos na matéria, né? Então, a gente vê lá, por exemplo, em Evolução em Dois Mundos, né, André Luiz falando que é o princípio inteligente, que é o princípio espiritual, que é o espírito quem preside, quem puxa a matéria, pela necessidade de que, para a sua própria evolução, há necessidade de que quanto mais se evolui o princípio inteligente, quanto mais se evolui o espírito, a necessidade de que existam corpos cada vez mais evoluídos para a expressão deste princípio inteligente na matéria, para que paralelamente ele vá tendo um instrumento para que essa evolução se processe, né? E aí a gente vê o que a gente vê na ciência, né? Os fatos, os dados científicos vindo em apoio àquilo que a gente observa
que está colocado ali na codificação. Uma outra questão muito bonita que veio nos colocar, assim, mais uma evidência a favor da evolução do princípio inteligente, acompanhada em seguida pela evolução das formas corporais, dos corpos das espécies, quando a gente observa a formação de nosso próprio organismo durante a fase de gestação. Se a gente olhar, né, as formas do nosso feto desde a fecundação, né, desde o ovo, o zigoto, até mórula, e vai o fetinho crescendo até a época da gestação, em muitas das fases, a formatação do embrião parece lembrar as espécies pelas quais a nossa espécie passou. Então se diz que isso é como se fosse uma espécie de uma lei de recapitulação. Como se na nossa gestação, na formação do nosso organismo para esta encarnação, o feto, né, a nossa fase gestacional, relembrasse aqueles estágios todos que a gente passou na natureza até que a nossa espécie chegasse aqui. Então o fetinho no começo parece uma célula só, daqui a pouco um bolinho de células, daqui a pouco parece uma larvinha de peixinho, um alevino com rabinho, com tudo. Daqui a pouco aparecem guelras branquiais, né, lembrando uma fase aquática. Aparece os apêndices do corpo, os bracinhos, os pezinhos, e com o rabinho ainda fica parecendo um anfíbio, né, aquele girininho que já criou pezinhos, né? Então fica como se fosse um lembrete, fica parecendo que a gente, para formar este organismo que aqui está hoje, recapitulássemos uma trajetória dos milênios que a nossa espécie atravessou até chegar aqui, né? Mais um indício, uma questão que nos faz mostrar que a evolução da matéria veio puxada pela evolução dos espíritos. Então, com tudo isso, a gente pode afirmar categoricamente, com toda a literatura que a gente pode encontrar, e aí a gente tem que ter o cuidado de se ater às obras básicas e às obras clássicas, aos autores consagrados, a um Chico Xavier, a um Divaldo Pereira Franco, né? Porque a literatura é muito vasta, há muitos livros no mercado. Qualquer estudo que a gente vai fazer, sempre alguém vai encontrar um outro livro a mais, um livro extra, uma informação nova. É um assunto que tem uma literatura muito ampla, né? Então a gente tem que ter o cuidado de se cercar de fontes mais confiáveis, né? Aquelas fontes já reconhecidas. Então, se a gente olhar essas fontes mais confiáveis, essa literatura básica, né, a codificação principalmente, a gente pode então encerrar a questão com tudo isso, com o apoio da ciência, né, com a evidência da evolução das espécies, com a filogenética, com do desenvolvimento do nosso feto, até com o próprio genoma, né? Se a gente for olhar os genes que codificam aminoácidos, que são as proteínas do nosso corpo, o funcionamento da nossa genética também é o mesmo, é idêntico de um animal inferior, né, do anfíoxo, de um peixinho, até mesmo de uma planta. Três bases do nosso DNA codificam um aminoácido. Esse código é o mesmo em nós, ou até em plantas, mesmo em bactérias, é o mesmo. O código genético da transcrição genética é universal, que nos faz colocar numa filiação comum. Então, nós temos uma origem comum. Isso dá para dizer que os irmãos animais, podemos poeticamente falar que até as plantas são nossas primas, né? Temos uma origem em comum. Então, tudo isso, ciência, filosofia, o que está na doutrina, nos leva a fechar a questão. Sim, nós temos sim um princípio
inteligente em individualização e em evolução dos animais. Isso variando na escala de acordo com a espécie, com certeza. Mas a gente tem que ter esse cuidado de procurar fugir dos sistemas e dizer, aqui já tem aqui já tem nada. Eu prefiro uma abordagem assim mais sistêmica, né, de processo. É difícil para a gente dizer onde a individualização se processou, onde já existe um espírito, em que momento aquele princípio inteligente entra no reino nominal, né? Existe, na verdade, um princípio inteligente em evolução, em individualização, rumando e usando corpos cada vez mais, organismos cada vez mais evoluídos, de acordo com a evolução do próprio princípio inteligente. Então é uma resposta definitiva com classificações não tão estanques. E não seria de forma diferente. Se a gente for olhar o resto do edifício filosófico, do corpo filosófico da doutrina espírita, a gente é obrigado a concluir que não poderia ser de outra forma. A gente sabe, está lá no Livro dos Espíritos, em Leis Morais, que a lei do progresso, o progresso é lei divina, né? Que o trabalho é lei divina, né? Então, como existiria algo na natureza em que aparecesse de forma pronta e instantânea, né? Onde a criação ou elaboração de algo fosse um momento de mágico, puff, né? Então, tudo na natureza, tudo na criação é trabalho, tudo na criação é progresso. E se assim é feito, obedece aquilo que o provérbio latino diz, a natureza não dá salto, natura não facit saltum. Então, as coisas acontecem de forma paulatina, progressiva. Né? Existe na literatura diversos autores, espírita e não espírita, né? Tem um autor árabe, e ele fala qualquer coisa como que o homem passou pelos vegetais, passou pelos animais, está aqui agora e ruma em direção a Deus. Né? Ele fala aquela questão que a gente tem tão bem divulgada no meio espírita, ele fala exatamente aquilo e escrito há séculos e séculos antes da doutrina espírita ser codificada. Mas o que eu mais gosto, de repente, a que fica mais fechadinha, é um dos escritos que está lá na introdução da tradução inglesa do Livro dos Espíritos, pela primeira tradutora do Livro dos Espíritos para ler língua inglesa, uma contemporânea de Kardec, tá? É Lady Katniss, se mal me engano, que diz que, como é que é, o mineral se vegetaliza, o vegetal se animaliza, o animal se humaniza e o humano ruma em direção a Deus. O sentido, a questão, a direção, assim, o sentido da questão é exatamente isso. O princípio inteligente rumando através da criação, onde nada há de inútil, né, através das experiências sucessivas, dos estímulos sucessivos, da questão que, assim, uma experiência que estimula tal coisa, né, um acontecimento que tem tal consequência, para que vagarosamente a coisa se processe em torno desse progresso, né? Porque, como a gente falou, nada vai ser feito por um ato mágico. Né? Com o espírito, com o princípio inteligente, não seria diferente. Na ciência, a gente vê que as coisas não acontecem assim, né? E o mundo material, reflexo do mundo espiritual, também não seria de forma diferente. Consequências desse pensamento, consequências dessa conclusão que está lá claramente expressa em todas essas obras, né? É que a gente obrigatoriamente tem que ter uma postura diferente perante a vida quando a gente compreende que nós todos somos
esses elos de uma grande corrente. Quando a gente compreende de que nada na criação é inútil, que tudo tem o seu espaço, no caso específico que nos levou a refletir sobre essa questão, sobre os nossos irmãos animais, que possuem um princípio inteligente, que estão em evolução, né, que rumam em direção ao hominal, como diz lá no Livro dos Espíritos, a diferença que divide os animais de vocês é a mesma que divide vocês da divindade, né? Então, quando a gente vê que esses animais que rumam em evolução em direção ao hominal, a gente começa a entender que fazemos parte todos de um grande todo. E aí nós precisamos mudar de postura referente a várias situações no nosso próprio dia a dia. Nessa questão, um livro maravilhoso, divino, né, que nos faz refletir, né, faz filosofar sobre essa questão, né, é o livro do Camille Flammarion, O Deus na Natureza. Um livro magistral que merece a nossa visita. Os autores clássicos têm sido muito desprezados. Isso nos faz olhar para a criação, para o dia a dia, para o amanhecer, para uma flor, né, para um animalzinho, para um passarinho que vai ter com a gente, para qualquer coisa na nossa trajetória, com um respeito diferente, né, com uma atitude de contemplação e respeito que nós devemos à criação. Quantas e quantas horas, quantos e quantos milênios, quanto trabalho os engenheiros siderais, a espiritualidade superior dedica e gasta para que tudo aquilo chegasse naquele ponto em que hoje a gente contempla, né? Quanto e quanto trabalho, quanto progresso realizado para que a questão chegue naquele ponto, em termos de uma florzinha que a gente veja ou de um animal de estimação, de um cachorrinho, de um gatinho que a gente tem em casa, né? Então isso nos desperta uma postura de respeito diferente. Não só com aquele cãozinho, aquele gatinho que está ao nosso lado, mas com o conjunto dos seres que ficam no nosso lado. A gente começa a entender a postura de um Francisco de Assis, que chegava ao ponto de pregar aos animais, né, de parar, como a gente vê na literatura espírita, de parar na beira de um penhasco e pregar aos peixes, pregar aos animais, pregar a tudo, porque ele tinha, na verdade, introjetado esses conceitos, já tinha dentro de si e conseguia visualizar a integração, o grande todo que aquilo representava, né? O respeito que tudo aquilo deveria lhe inspirar, ele inspirava, né? Era um espírito que tinha introjetado tudo isso no seu mais último grau. Ele falava assim, numa frase atribuída a ele, que não dá para saber se era realmente, que pregue o tempo inteiro, né? Põe o evangelho pelo mundo, pregue o tempo inteiro, se necessário com palavras. Quer dizer, muito mais do que a gente pregar falando, convencendo, palestras, tudo. A grande pregação que ele entendia, que ele falava, era com as atitudes, com o ato, com o viver, com o proceder, se necessário, então, utilizasse palavras. E dentro desse entendimento de integração com o todo, de respeito à natureza, de respeito aos animais, um princípio inteligente em evolução que está ali no nosso lado, e que com a importância da atitude, das ações, né, vindo a palavra secundar esses esforços, nós espíritas temos o dever, né, dever moral, de termos uma atitude diferente perante isso, não só um discurso perante esta questão. Devemos respeitar nossos cães, nossos gatos, os animais todos, a natureza, os animais silvestres. Devemos ser, na verdade, uma postura mais ecológica não só
em ser favorável à preservação da espécie do boto cor-de-rosa lá na Amazônia também, mas sermos mais ecológicos no nosso dia a dia, procurarmos poluir menos, procurarmos esgotar menos os recursos naturais, tudo isso vai parar lá, nessa natureza que a gente deveria contemplar e ajudar. Procurar utilizar vegetais, frutas, legumes da estação, para que a gente não gaste recursos, mantendo eles durante mais tempo. Procuremos prestigiar o produtor local, para que esse produto não tenha que vir gastando diesel de muito longe, né? Procuremos produzir menos lixo para que vá para a natureza. Procuremos, assim, zelar por todo esse patrimônio que é a natureza dentro de todas as nossas pequenas atitudes que o nosso dia a dia proporciona, procurando dar preferência a embalagens recicláveis e não descartáveis, né? Procurando gerar menos lixo, reutilizar o que for possível, né? Para que a gente assim possa, na prática, no dia a dia, na atitude, ter uma atitude mais condizente com o nosso discurso e com a nossa crença, para que a gente não seja falso, né? Nós precisamos urgentemente ajustar, né, a prática, a ação, a nossa crença. Assim nós estaremos com certeza fazendo como o Francisco de Assis, que compreendeu toda essa integração, o todo dos animais, dos vegetais, do ecossistema, com nós, entendendo que tudo é criação divina e tudo merece o nosso respeito e nossa contemplação. A questão básica a respeito da existência de um princípio espiritual, de um espírito nos animais, ronda em torno disso que a gente discutiu aqui. E é claro que essa questão vai implicar em uma série de outras atitudes e de outras escolhas na nossa vida. Mas aí o tema é muito grande, né? E abrangeria uma série de outras questões que, se a gente fosse falar sobre uma por uma, compridaria demais, né? Então seriam de repente motivos para outros momentos e outras discussões. Mas com certeza tudo isso também vai impactar sobre nossos hábitos alimentares, né? Impacta também sobre as relações do tratamento médico dos nossos animais que a gente deve a eles, sobre a questão da eutanásia sobre animais, sobre a questão de recolhimento, né? Sobre vegetarianismo, uma série de questões que advêm sobre os animais depois que a gente senta e consolida a questão de que sim, há um princípio inteligente, há uma alma ali presente nos nossos irmãos animais. Tudo isso começa a ter um enfoque e um pensamento diferente, tá? Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder ter falado um pouco sobre a questão dos animais, né? Ninguém é dono da verdade, né? Mas a gente fica disponível para essa troca de ideias, tá? Cuidem bem dos seus bichinhos de estimação nessa pandemia. Muita gente adotou muitos animais nesse momento como companhia, como uma forma de reduzir a solidão, a depressão. Os benefícios para a saúde são enormes. A ciência já provou cientificamente que melhora problemas de pressão arterial, que melhora questões de depressão, que melhora nível de diabetes, melhora quanto ao organismo e saúde, um animalzinho de estimação ao nosso lado, um companheiro ao nosso lado, melhora em todos os aspectos, com certeza. Tanto que eles visitam hospitais infantis, tudo, animam a criançada, né? E já são aceitos, inclusive, dentro de ambientes hospitalares. Mas, então, com esse pensamento, não adotem animais sem antes raciocinar que eles vão passar 15 anos, de repente, vivos com vocês. Um cãozinho vai viver 15, 18 anos
né, vai precisar do seu cuidado durante todo esse tempo. Se a gente está em casa neste momento durante mais horas do dia, a gente lembre que daqui a pouco a gente não vai estar de repente, né? Então, que essa adoção seja feita com, com muito cuidado, com muito pensamento, bem raciocinada, para que a alegria de hoje não venha causar logo ali uma tristeza para nós, para o animalzinho, mas um abandono, quem sabe, né? Então, que a gente possa ter responsabilidade, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente adote um bichinho realmente, mas consciente de que ele é um novo membro da família que vai nos demandar nossa atenção durante mais tempo.